Mas aqui eu escolhi a estrutura do Evangelho de Marcos para mostrar essa questão das sessões, sequências, etc. e tal. Então, o Evangelho de Marcos, segundo Meynet, pode ser dividido em 3 sessões, enquadradas por um prólogo, que é acompanhada por um título lá do versículo 1 ao 13, e um epílogo, o capítulo 16. Então, tirando o prólogo e o epílogo, você tem 3 sessões. A primeira sessão é o início do seu ministério na Galileia. Capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 30. Depois a sessão central, além das fronteiras de Israel. Capítulo 7, versículo 31, até o capítulo 9, versículo 50. E aí a última sessão, a conclusão em Jerusalém, a conclusão do ministério em Jerusalém. Capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 15, no versículo 47. Notem como as sessões extremas elas se correspondem. Você tem o início na Galileia, se contrapondo ali no final a conclusão em Jerusalém. A análise retórica explora muito essas questões, essas comparações. Vou pegar a primeira sessão e mostrar as suas sequências. Identifica-se ali 7 sequências. A primeira sequência, Jesus proclamando um novo ensinamento. A segunda sequência, Jesus anunciando uma nova aliança. Terceira, Jesus funda uma nova família. A sequência que ocupa o centro, Jesus discursa no mar na Galileia. Depois, Jesus conduz a um novo êxodo. Sexta sequência, Jesus revela ser um novo profeta. E termina, Jesus reúne um novo povo. Notem como, então, as sequências evidenciam que toda essa sessão gira em torno do tema do novo. Eu vou pegar a sequência do central, já que dentro da retórica você sempre dá preferência a buscar essa centralidade. Então, essa sequência central eu vou pegar agora e mostrar as suas perícopes. Essa sequência central que ocupa no capítulo 4, do versículo 1 ao 34. Então, a sequência central da primeira sessão é dividida nas seguintes perícopes. Jesus ensina em parábolas muitas coisas aos de fora. É o primeiro versículo e o segundo versículo na parte A. Depois eu tenho o relato da parábola da terra semeada, segunda parte do versículo 2 até o versículo 8. O porquê das parábolas, dos versículos 9 ao 12. Explicação da parábola da terra semeada, versículos 13 ao 20. Terra semeada, porque ali a ênfase é na terra que está sendo semeada, não exatamente no semeador. Nós estamos habituados a escutar como a parábola do semeador. Depois você tem a parábola da lâmpada, versículos 21 e 22. Um versículo que marca uma transição para a próxima parábola, quem tem ouvidos ouça. E aí vem a parábola da medida, versículos 24 e 25. Agora você tem a parábola do grão de trigo, dos versículos 26 ao 29, e a parábola do grão de mostarda, versículos 30 ao 32. E aí termina, Jesus fala em parábolas tudo aos seus discípulos. Veja o enquadramento. Primeiro, começa, Jesus ensina em parábolas muitas coisas aos de fora. E o enquadramento, ele explicando que Jesus fala em parábolas tudo aos seus discípulos. Essas perícopes, essas passagens, podem ser organizadas em subsequências, em que lá os versículos 1 e 2 formam uma introdução e os versículos 33 e 34 uma conclusão. As 3 subsequências, a primeira é fácil de você perceber, é a subsequência da parábola da terra semeada. Ela vai ser formada pelas 3 perícopes. A parábola em si, depois o porquê de se falar em parábola, Jesus explicando isso, e a última perícope, dando uma explicação sobre a parábola. Depois você tem a subsequência das parábolas da escuta. Então, a parábola da lâmpada e da medida, elas são ligadas por aquele versículo que diz: quem tem ouvidos, ouça. Então, por isso você pode falar de parábolas da escuta. E que forma a parte central. Ou seja, para que uma terra seja adequadamente semeada, o que eu tenho que exercitar? Aguçar o meu ouvido à palavra de Deus. Por isso que ocupa a parte central. E depois a subsequência das parábolas dos grãos, ou do reino de Deus. Veja como a primeira subsequência, que fala de terra semeada, vai ter uma correspondência com essa subsequência final das parábolas dos grãos. E exatamente no centro ficam as parábolas da escuta.
Para que uma terra seja semeada, eu preciso aguçar o meu ouvido à palavra de Deus. Esse é o objetivo aqui. Aqui eu dei um exemplo da organização do Evangelho de Marcos. A análise completa foi feita por Meynet nesse livro aqui, que foi escrito em italiano, que foi lançado há pouco tempo atrás, em 2016.